O montador, ele é aquele cara que tá com a lanterna naquele túnel, entendeu? Traga o filme amado em 3 dias, né, cara? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas, tudo bem? Edição de documentários, a arte de contar histórias a partir de registros da realidade. O Cinema Verdade, como já foi chamado, tem tomado as telas dos cinemas e da televisão para contar as mais diversas histórias da humanidade. Mas, afinal de contas, será que é tudo verdade? E para falar conosco sobre o tema, nós trouxemos aqui Pedro Brons, montador, diretor e presidente da Associação de Profissionais de Edição Audiovisual do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Rafael, obrigado, Marcelo, um prazer especial aí estar falando de edição nesse podcast muito bacana. Aqui na sala também, para papear conosco, nós temos os nossos colaboradores e amigos montadores, Alfredo Barros. Fala, galera, muito legal poder conversar com vocês aí, sou fã do Pedro, vai ser massa esse podcast. E com a gente aqui também, Mari Becker. E aí, galera, que alegria estar aqui com essa turma maravilhosa e com um colega de associação EDT, Pedro Brons. Também sou fã e estou muito feliz de estar aí para somar e, acima de tudo, para aprender com as palavras do colega. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de lembrar a todos vocês da nossa promoção da Movie Locadora, que dá 10% de desconto para todos os ouvintes do Sala de Edição. Liga lá na Movie Locadora ou aparece por lá e fala que ouviu a promoção no Sala, que ganha 10% de desconto em qualquer locação para equipamentos audiovisual. Essa promoção dos 10% vai até dezembro de 2019. Mas não para por aí, eles lançaram também um programa chamado Movie Rewards, que conforme você vai acumulando locações de equipamento, na sua 8ª locação você ganha a média das últimas 7 locações, ou seja, basicamente você vai levar de graça essa locação. Então não perca tempo, é muito bacana, tem muita coisa legal lá, dá uma olhadinha no site, no Instagram, no Facebook, eles estão como Movie Locadora, MOV Locadora. E se você gosta do Sala de Edição e quiser ajudar a gente, sua ajuda será muito bem-vinda. A gente tem um plano de apoio chamado Sala VIP. Ajude a gente a manter esse podcast no ar. A gente tem 3 planos, ouro, prata e bronze, onde você pode receber recompensas exclusivas aí em gratidão pelo seu apoio. Dá uma olhada lá no site do saladeedição.com.br. No canto direito superior tem uma abinha lá chamado Sala VIP, e lá você tem todas as instruções para se tornar um apoiador do Sala. Tem um grupo fechado no Telegram que tá muito bacana. Aliás, mandar um abraço, grande abraço para todo mundo que já está lá no grupo, os nossos apoiadores. Se você quiser ficar sabendo aí do backstage, das pautas, da sugestão, a gente sempre tá perguntando, fazendo pesquisa, mandando informações em primeira mão ali para os nossos apoiadores que sempre estão ajudando a gente ali a melhorar esse podcast. Esperamos vocês por lá e agora bora pro nosso episódio. Pedro Brons, cara, eu tenho que começar esse podcast dizendo que é uma honra tê-lo aqui. A gente se encontrou pela primeira vez no evento da IDT em 2018, né? A gente até fez uma entrevista com você num dos episódios aqui da cobertura que a gente fez, inclusive, lá do evento. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, o Alfredo já o conhecia, o Marcelo Ferraz também. E, cara, pra minha grande surpresa, eu fui pesquisar depois sobre a sua carreira, né? Sobre quem era você, o presidente da IDT, né? Na verdade, fiz o contrário. Deveria ter feito isso antes, mas eu acabei fazendo depois. E, cara, pra minha grata surpresa, eu vejo ali o documentário Herbert de perto. Quem me conhece sabe que eu sou paralamaníaco, um grande fã de Paralamas, do Herbert, desde moleque.
E eu realmente fiquei muito entusiasmado quando eu soube que você tinha montado e dirigido o documentário, assim como também outros documentários, né? Vamos já puxar a listinha aqui do Marcelão. Você pode puxar aí as séries e documentários que o Pedro montou? Posso sim, tô aqui com a nossa cola. Pedro, se tiver alguma coisa errada, você avisa pra gente, por favor, porque a gente pegou a colinha aqui no IMDb. E segundo o IMDb, o seu primeiro filme creditado lá é 35, O Assalto ao Poder, que é um documentário dirigido pelo Eduardo Escorel. Tá começando certo? Eu não sou, enfim, IMDb maníaco, né? Eles que põem lá as paradas, né? Eu nunca mexi a mão lá, então a parada entrou lá por minha surpresa, né? Tem relacionado alguns filmes lá, tá? Esse não foi o primeiro, foi um deles, né? Mas vai relatando aí. Então, em 2002 a gente tem o 35, O Assalto ao Poder, um documentário dirigido pelo Eduardo Escorel. Em 2004, Circular Capital, que é um curta-metragem. Em 2005, Sou Feia, Mas Tô na Moda, que é um documentário. E em 2008, A Paixão, Segundo Calado. 2009, Blue Eyes. E também Os Buchas, uma série de TV. E aí, em 2009, a gente tem o documentário que o Rafa falou aqui, que é o Herbert de Perto, dirigido pelo Pedro, além de editado, e também dirigido pelo Roberto Berliner. Em 2010, Os Gozadores. 2011, um curta-metragem documental chamado Logo Ali. 2012, Disparos. 2014, Júlia Sumiu. E aí, 2014 também, a gente volta para um outro documentário, que é A Farra do Circo, dirigido também pelo Roberto Berliner e o Pedro Brons. 2015 a gente teve Nise, O Coração da Loucura. E em 2016, mais um documentário dirigido pelo Eduardo Escorel, Imagens do Estado Novo. E recentemente o Pedro editou também alguns episódios da série de TV Me Chama de Bruna. Sobre a vida da Bruna Surfistinha. E também tem, me parece, um aí no forno, né, Pedro, que é do Simonal, é isso? Não, é um que a gente comecei a fazer agora sobre a Beth Carvalho. Nossa, errei feio. Esse do Simonal, eu vi errado aqui? Eu montei o filme do Simonal que está em cartaz agora, ficção. Ah, está em cartaz. Não entrou no MDB ainda, mas está em cartaz. Olha só, que legal. O MDB tem isso, né? Tem as pessoas que vão lá mexendo, sei lá como é que os nomes aparecem lá. Não tá muito oficial, então. Não tá oficial. Eu vou até, de repente, oficializar esse negócio aí. Eu vi num outro site aqui, que tem outros filmes também, cara, que o Marcelo não mencionou ali. Naquele site Adoro Cinema, ali tem Getúlio, diz que foi tu que montou, a Prova de Artista, Disparos, que é da Juliana Reis, né, que é carioca também. Tem bem mais longas ali ainda que tu montasse também. Cara, tem uma cacetada. Eu realmente estou muito surpreso com tudo isso aqui. É uma carreira bem longa, né? Você começou já faz um bom tempo e realmente é uma carreira muito bonita. Parabéns aí, Pedro. Não, obrigado. Eu acho que, enfim, é uma coisa que é fruto realmente de um trabalho, né? Eu falo que eu não sou... Tem aqueles caras que no banco imobiliário são casa 10, pule 10 casas, né? Sou um cara casa 1, né? Então, acho que foi tudo muito, assim, muito formiguinha mesmo, né? Dá uma solidez, né, ao que você faz, né, assim, né, porque não é uma coisa efêmera, né, é uma coisa construída com muito trabalho. Eu assisti o Herbert de Perto no cinema em 2009 e eu lembro, a gente agora revendo muita... Eu acho, eu não sei se você considera, mas talvez o documentário, falando de documentário especificamente, talvez o mais importante que você montou e dirigiu também, né? E vocês contando sobre a história desse documentário, de como isso começou, da ideia... em vários canais, em várias entrevistas vocês falam sobre o mesmo ponto, que tudo começou ali meio que no começo mesmo, lá do Circo Voador, que depois foi o objeto de documental aí do Farra do Circo, que foi lançado em 2014, mas foi onde tudo começou ali, o relacionamento do Berliner com o Herbert, com os Paralamas, as primeiras imagens captadas ali no início da própria banda que se deu ali no Circo Voador, junto com o nascimento do Circo Voador. Você tava lá junto nesse movimento, pelo que entendi, ou não? Você veio depois? Isso é uma coisa mais do Berliner? Eu sou uma geração posterior a essa história do Circo Voador. Eu faço parte da segunda geração do circo. 88, 89 eu começo a frequentar, né? Esse pessoal é de 80, 82. Eu sou parceiro do Roberto há muitos anos. Eu montei muita coisa do Roberto, né? Ao longo da vida. Desde institucionais, comerciais, clipes, tudo, né? E aí ele pintou essa história do Herbert, né? Ele me convidou para dirigir com ele. E isso foi porque esse documentário é de 2009, mas o que eu queria entender é sua carreira
se iniciou com o Berliner ou não? Isso, você já vinha montando de antes? Não, eu comecei a montar em 93. Por isso que eu falei, tem muita coisa antes, assim, né? Lógico, fiquei muitos anos aprendendo a montar. Eu fui muitos e muitos anos assistente de montagem. E isso foi a minha grande escola, sabe? Eu fui assistente de montagem dos grandes montadores que eu considero do Brasil. Fui assistente de montagem muitos anos do Eduardo. Tenho muitos filmes como assistente do Eduardo, do João Paulo. Fui assistente da Jordana, fui assistente do Sérgio Meckler, fui assistente do Mair, fui assistente do Humberto Martins, aí de São Paulo. O que acontece? Quando entrou o Avid no Brasil, eu fui a primeira geração de operadores do Avid, que é uma profissão que não existe mais, operador. Então, eu aprendi, aconteceu uma sorte do momento, né? Comecei a editar em 93, o Avid entrou no Brasil em 95, eu peguei logo um dos primeiros Avids no Rio de Janeiro e todo o mercado de trabalho ia editar lá, porque você alugava a ilha por hora, né? Então, conheci muita gente e aí as pessoas começaram a comprar os equipamentos e me chamavam para operar, e aí eu operava para esses caras todos, né? Então, essa foi a minha escola nos anos 90, e a partir dos anos 2000 eu começo, enfim, a assinar montagens. Rapidamente falando, é isso, assim, um pouco a minha trajetória, assim, né? E já teve um salto até que relativamente rápido até para a direção, né? Eu não sei se o Herbert foi o primeiro que você dirigiu? Não, pois é, eu sempre, enfim, eu tenho esse lado, eu sempre fui um cara que, na escola, eu tratava bem com o pessoal do fundão e com os CDFs que anotavam o dever de casa, sabe? Então, político. Pois é, exatamente. Então, eu sempre tive o meu lado de realizador, né? Eu tenho uma série eu dirigi, sei lá, mais de 10, 15 curtas-metragens, ficção, documentário, experimentais, né? Eu tenho toda uma vida pregressa de cineclubista também, né? Que eu levei paralelamente a isso, né? Eu criei a mostra que Neguinho está fazendo. A partir dessa mostra surgiu o Cachaça Cinema Clube, surgiu a mostra do Filme Livre, Beco do Rato, ou seja, teve todo um universo cineclubista do início dos anos 2000 que eu participei também com muita força, sabe? E nesse momento eu realizei muitos filmes, muito, enfim, experimentais, né? E então eu sempre dirigi também, sabe, paralelamente. A montagem sempre entrou muito como uma profissão para mim, né? Foi onde eu ganhava dinheiro, onde, enfim, eu trabalhava cinematograficamente, né? Mas minhas pretensões sempre foram de direção também, sabe? Sempre em projetos pessoais ou não? Sempre em projetos pessoais, e aí esse projeto do Herbert foi o primeiro grande projeto comercial que eu fui convidado a dirigir pelo Roberto, sabe? Que foi um grande projeto pessoal também, pelo que eu entendi, né? Super pessoal. O projeto pessoal do Roberto, eu acho que eu entrei até com um olhar da impessoalidade, né? Porque uma pessoa, quando você está muito incrustada na história, né, você acaba um pouco assim, fica um pouco cego, né? Então eu entrava um pouco com uma frieza, né? E com assim, uma montagem, né? Contar uma história, né? Então e com o momento também que a gente filmou, né? Porque além de montar, eu sempre gostei muito de filmar, né? Vou pegar na câmera, né? Então filmo muito também, né? Pois é, e até o Roberto Berliner, vendo aqui umas entrevistas dele, eu até anotei essa citação que eu achei muito interessante, porque realmente, nesse filme específico, por conta desse... Eu falo do projeto pessoal porque eu achei muito legal. Eu lembro quando era moleque, eu achei muito bacana aquele... Agora, né, o lado fã falando, o VHS do Vamos Bater Lata, que tem ali... É uma mistura de show com documentário que foi produzido pela TV Zero, que é do Berliner, né? E aquilo ficou na minha cabeça, me marcou muito, foi um fator muito determinante para eu também trabalhar com audiovisual, e depois teve um outro documentário dos Paralamas também, Paralamas em Close-Up, que foi da Conspiração, que o Breno dirigiu, da HBO e tal. Mas eu lembro muito bem disso da TV Zero, e aquilo me soava como... Era algo muito... Como vocês mesmos deram o nome do filme, né? De perto. Era algo muito de perto mesmo, documental, né? E depois veio esse projeto, e depois a Farra do Circo, que tudo é meio nessa pegada, assim como os clipes dos Paralamas também, que o Berliner tava falando do Alagados, da Novidade, que são clipes que ele entrava na favela, que ele entrava no barco e ficava perto dos caras da população e tal. Quer dizer, sempre uma coisa meio roots, meio raiz ali, né? Meio
se encrunhando ali na situação, coisas que ele estava envolvido, né? E ele fala, voltando agora, né? Eu interrompi para falar isso. Ele fala numa frase aqui numa das entrevistas que eu consegui o distanciamento por conta do Pedro, porque eu chorava quase todo dia na edição, né? Por conta da emoção toda que ele sentia, por conta daquilo tudo que ele havia documentado e presenciado e vivido todos aqueles anos com Herbert e tal. Então era algo muito emocionante para ele. Então, realmente, você veio então como um fator ali para tirar ele um pouco, desgrudar ele um pouco dessa realidade, né, do documentário. Da emoção, mais do que a realidade, da emoção da imagem, né, aquela emoção congelante, né. Mas era isso mesmo, nesse filme. Cada filme é um filme, né. Esse filme era isso aí. E Pedro, o Herbert, esse filme, ele foi um filme que levou anos, né, para ser realizado, porque vocês tinham um material prévio do início ali da banda, mas aconteceu o acidente do Herbert ali em 2001, vocês já tinham esse material guardado lá na TV Zero, e o filme só veio a ser lançado em 2009, então a gente tem aí um espaço bastante grande. Como é que foi o processo de trabalhar esse material, que eu imagino que tenha tido muito material para ser trabalhado? Como é que vocês encararam isso? Porque o documentário tem duas partes, né? Você tem o material anterior ao acidente, você tem momentos ali em que vocês estão acompanhando o Herbert depois do acidente. Como é que vocês lidaram com esse material todo? Então, o lidar com o volume de material é sempre a questão do documentário, né? Por conta disso, eu até dou um curso chamado Processos de Montagem, que é justamente isso, né? Como é que é trabalhar com um volume muito grande de material e reduzir para 1 hora, né? Enfim, são 6 aulas que a gente fica conversando com os alunos ali, de 3 horas, não dá para resumir assim rapidamente, porque esse realmente é a grande mágica, né? E tem muitas questões implícitas nessa questão, assim, desde questões processuais até questões conceituais, de escolhas, né? Escolhas o tempo inteiro, né? Mas especificamente desse filme, a gente tinha esses 2 universos de imagem. Aí, as imagens que a gente filmou ao longo de 10 meses, eu e o Roberto, de uma forma muito pessoal também. Eles estavam gravando nesse momento, eles estavam gravando o disco Hoje, que era o primeiro disco de canções inéditas do Herbert depois do acidente. Então a gente acompanhou a gravação do disco, né? E isso foi o manancial de imagens para a gente do presente. E a gente tinha o passado, né? Que a gente coletou através de arquivo muitas imagens e tinha muito material do Roberto já filmado no passado. O Roberto já tinha feito um filme para Bandeirantes em 87, chamado Ovídio, né? Ovídio, né? Ovídio, uma coisa assim, que foi um especial de 50 minutos de Paralamas. Tinha feito Vamos Bater Lata, enfim, tinham feito uns clipes. Então a gente reviu todo o material bruto desses filmes e considerou e ressignificou esse material bruto à luz de tantos anos posterior, entendeu? Então esse foi o que nos guiou na montagem. Inspirador, hein? E num determinado momento de um acidente onde eu me machuquei muito, perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos. Se eu não te amasse tanto assim. Essas pessoas vêm me dizer assim na rua, ou não sei o que, que ele é um exemplo, é mesmo, sabe? Ontem essa música que ele me mostrou nova era sobre a alegria de viver, sabe? Eu fiquei pensando aqui agora, lembrei que o Eduardo Scorel, ele acabou não aprendendo o Avid, né? Eu já ouvi ele falar uma vez, assim, me lembro que a gente dava aula em Curitiba, lá, ele disse que não teve o saco de aprender, e ele sempre fez questão de trabalhar com um outro montador que operasse o Avid, né? E como é que era essa troca, assim, que tu vê de um montador que nem o Eduardo, por exemplo, que é diretor também, enfim, mas é um montador, cara que montou o filme do Glauber, tudo, né? E a relação, assim, porque praticamente é uma co-montagem que tu faz, né, com ele, assim, a autoria vai além de só, assim, um parceiro, né, um colaborador do processo de criação, mas sim vocês montam juntos, assim, como é que funciona essa relação de vocês, né?
Isso, o trabalho é fantástico, é muito, 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 muito interessante, é muito bom, assim, né? Foi um privilégio muito grande, assim, é tipo o Obelix quando cai no caldeirão, né? Então, me sinto um pouco na montagem, eu me sinto um pouco mergulhando num caldeirão, assim, de força, né? Esse trabalho, cara, que eu fiz com ele, o Imagens do Estado Novo, para mim é um trabalho divisor de águas na minha carreira, né? Foi um trabalho que foram anos levando para montar. É um filme que ele fez sobre o período do Estado Novo, do Getúlio Vargas. É um filme incrível, espetacular, era obrigatório que todo brasileiro assista. E é isso. Não existe, sei lá, né? O Eduardo gosta muito de se projetar como diretor, ele é um grande diretor também, mas a essência dele está, enfim, ele é um montador também, né? E você percebe isso quando você trabalha com um diretor que é montador e com um diretor que não é montador, né? O diretor-montador fala a sua língua, né? Ele entende exatamente o processo, o momento que você está, o que precisa ser feito, ele enxerga o caminho, né? E é um grande aprendizado assim de contar história, né? O Glauber era um louco, né? Um cara totalmente enlouquecido, né? Eu acho que só um cara assim como o Eduardo poderia pegar essa loucura do cara e contar uma história. Então acho que é isso, né? É uma grande aula. Peraí, isso é aqui? Se eu estou botando isso aqui, está dando esse entendimento, ou seja, é uma coisa muito estrutural, assim, muito estruturante na minha formação, essa relação com ele, né? E um cara muito generoso e de um humor maravilhoso. As pessoas ficam, enfim, o Eduardo ele se tornou um pouco o infante terrível da crítica, né? Ele fala umas coisas, as pessoas ficam chocadas, né? Ficam putas com ele, né? Eu acho muito divertido, né? Ele é um cara muito engraçado, né? A gente se divertia o tempo inteiro, sabe? Ao contrário dessa visão que as pessoas têm, a gente ficava a dar gargalhadas, sabe? Era muito divertido, além de tudo, trabalhar com ele. Pois é, e aí a minha curiosidade é, como é que foi quando você começou a dirigir, né? Você falou dessa questão do diretor montador, né? Que isso ajuda no processo e tal. E quando você, né, no caso do Farra e do Herbert, que você dirigiu e montou, né? Isso facilita, isso dificulta, qual o lado bom e o lado ruim da coisa? Olha, acabei de fazer um filme também sobre a vida do Pedro Luiz, um músico, né, a trajetória dele. Vai lançar agora, que eu também dirigi e montei um documentário. Vou fazer esse da Beth aí, Carvalho, que é uma outra e longa história que, enfim, eu vou dirigir, pretendo montar. Eu não sei, as pessoas acham isso meio louco, mas eu não vejo como não montar, entendeu? Eu acho incrível a troca, acho fundamental, espetacular, não sei o quê, mas normalmente os filmes que eu monto não tem dinheiro muito para pagar, entendeu? Então, eu sou muito montador, assim, sabe? Apesar de eu dirigir, acho que todo dia eu tô numa ilha de edição, né? Quando eu não tô numa ilha de edição, eu me sinto de férias, assim, sabe? Eu tô num set de filmagem, tô de férias, sabe? Então... O trabalho começa na ilha. Exatamente. Então quero ir pra ilha, galera. Quero falar de ilha, pode? Com certeza. Por favor. Pedro, que maneiro. Não sacava que tu tinha trabalhado como assistente com toda essa gente maravilhosa. Uma das perguntas que eu queria te fazer era... Eu vou fazer várias perguntas na mesma, tá? Aproveitando o espaço. Já que tu trabalhou com o Bertão, a resposta eu já sei, mas eu vou segurar essa pergunta. Especificamente sobre o documentário, a gente tem essa máxima de que o roteiro é criado na ilha de edição. Eu quero te fazer uma pergunta muito específica, que eu quero saber o teu day one, assim, teu primeiro dia com material bruto de um documentário, como tu te sente no teu primeiro dia de trabalho num documentário, porque eu realmente não tenho experiência com documentário, trabalho muito mais com ficção, então é uma curiosidade que eu tenho para saber no teu íntimo o que tu sente com esse primeiro dia. E as outras questões que aí eu acho que eu vou só pincelar. O material é rei, e em se tratando de estruturar o roteiro na ilha de montagem, tu tem a sensação de que tu tá sempre tendo que reinventar a linguagem de cada filme que tu faz em função dessa máxima do Humbertão? Olha, eu costumo falar que o montador, ele não sabe aonde que vai dar o negócio. Ele não tem todas as respostas, mas ele precisa saber aonde você está no momento do processo, sabe? Então, não pode ficar ansioso. O montador, ele é aquele cara que está com a lanterna naquele túnel, entendeu? Onde é que o túnel vai dar, você não dá para saber ainda, entendeu? No início de um filme, onde é que ele... Enfim, você vai
que você precisa fazer? Você precisa assistir o material, não tem, é inexorável isso, entendeu? Então não dá para ficar ansioso, você precisa assistir e agrupar, agrupar e assistir, entendeu? Então eu acho que editar um filme, um documentário, e com relação ao roteiro, eu acho que também isso é uma questão assim, que você tem um roteiro, no documentário você tem um roteiro de filmagem, e você tem um roteiro de montagem, são 2 roteiros, né? Acho que fica uma briga, assim, quem é que faz o roteiro, não sei o quê, né? Mas existem esses 2 momentos de roteiro. E, inclusive, existe um momento anterior, que é o argumento, né? Que é o pré-roteiro, né? Aquela ideia inicial. Aí depois você faz enfim, eu vou filmar o quê? Aí você cria um roteiro de filmagem. Aí, como o documentário lida com o imponderável, né, acontecem coisas, né? E é bom que seja assim, né? E essa é a particularidade desse processo, né? Então, a partir desse imponderável e desse roteiro de filmagem, você cria o roteiro de montagem. Então, é isso. E o material é rei. O material é tudo, né? Eu acho que o filme, assim, é um pouco um surf, né? No surf você não disputa com a onda, né? Você trabalha com a onda, né? Você vai surfar a onda, né? Não é um embate, né? Você tem que pegar aquela onda ali, sacou? Então eu acho que é isso. Então acho que a resposta é lidar com o primeiro dia sem ansiedade. Até porque tu acha que, imagina que tu vai... Aí talvez eu possa levar para a segunda pergunta. Porque, assim, numa ficção, a gente tem como calcular mais ou menos o tempo que a coisa vai levar. Mas num documentário, porque o volume de material é muito maior e as possibilidades, imagino que também sejam maiores, porque eventualmente tu vai descobrindo material que tem uma coisa ali que não estava prevista e aí vai trazer um monte de coisa diferente. Imagino que tem esses momentos do processo em função da abertura do roteiro. Agora, eu quero saber a duração, entende? Do processo, né? Do processo, isso te envolve... Eu imagino que o envolvimento, porque tu trabalha tanto com ficção quanto documentário, o processo... Claro que a gente tem imersão em ficção, mas o processo de imersão em montagem de documentário se diferencia em quê de ficção, assim? Tu pode falar. Documentário, enfim, eu queria até abrir, assim, eu falei que quando eu estava no set, eu estava me sentindo de férias, na verdade, quando eu estou montando ficção também eu me sinto de férias, né? Acho que outro chip, né, cara? Fica mais fácil, você acha? Porra, não se compara, cara. Documentário é o cão chupando manga, cara. Documentário é terrível. Não, eu fiquei de cara quando você falou numa entrevista ali que vocês tiveram entre 200... o Berliner falou 250, você falou 300. Eu vou confiar em você porque você era o montador. 300 horas de material bruto do Herbert de perto... Cara, que surreal isso, cara. Cara, olha só, eu vou iniciar um processo com a Beth Carvalho, né? A Beth gravou a vida inteira dela durante 50 anos. Eu já juntei 800 VHS da Beth Carvalho. 800? 800 VHS. Eu tenho 2 estantes. Brother. Então, calcula aí. E tem aquele SP... LP, EP, tem fita de 6 horas. Se Deus quiser e tudo tiver em SP, que era o standard de 1 hora, né? Ou era 2 o SP, não lembro. Acho que era 2, né? Meu Jesus amado, se tiver tudo gravado, você tem no mínimo 1.600 horas aí. Pois é. Você coloca mais gente pra assistir nesse caso, pra dar uma filtrada? Tipo, vai capturando e vai limpando e só me mostra o que tiver assistível. Isso pressupõe, eu acho, um recorte, né? Isso que é uma coisa que eu percebo, às vezes, que é difícil para quem tá criando o documentário. Assim, tu tem um assunto que é vastíssimo. Às vezes uma história de vida que é enorme e tal, e tem muita coisa importante. Essa aproximação, para tu já ir descartando coisas, ela pressupõe um recorte, né? Como é que isso funciona? Isso acontece na ilha ou já vem do diretor, roteirista, enfim, se é que tem isso no caso desse documentário? Olha só, eu acho que cada filme, cara, é um filme, né? Já tive as mais diversas experiências. Eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto para dialogar com o material e entender o processo daquele filme. E, a partir daí, você ter a sensibilidade de inventar um método para criar aquela parada, entendeu? Não tem uma regra, já vivi diversas situações. O recorte é fundamental. A farra do circo é um recorte. O circo, quando a gente fez o filme, tinha 30 anos. O circo estava fazendo 30 anos, 40, sei lá. A gente resolveu falar dos
3 primeiros anos. Foi um recorte que a gente fez. Foi feito, na mesma época da gente, um outro filme sobre o circo voador que contou a história de todo o circo voador, de todos os 30 anos, né? E aí o que acontece? Quando você tem... o cinema não dá para falar de tudo, né? É uma coisa muito específica, ainda mais agora com a internet, né, que a gente se libertou da informação, né? A gente não precisa se informar mais nada, né? A gente precisa fazer as pessoas se emocionarem, sentirem coisas, experimentarem, né? Então, acho que essa é um pouco a pegada. E o recorte, eu acho que enfim, é fundamental para você poder trabalhar aqueles sentimentos melhor, entendeu? Porque você ficar pegado na informação, né, aí você se ferra. Não, demais. Isso eu vi isso muito no Herbert, inclusive vendo entrevistas que vocês deram, que a galera cobrava, tá, mas você não contou como é que tá a vida do cara agora? Ah, você não contou, por que vocês não falaram do acidente? E não, cara, é o recorte, né? É a visão daquilo lá, do processo de recuperação dele como artista, né? Eu acho interessante isso, porque realmente essa coisa de se livrar da informação, né? Você não precisa falar, olha, então, aí ele caiu de avião e aconteceu isso assado. Não, e as olha só a casa dele agora... assim, os lugares, aquela coisa lógica, né, que é essa coisa que tu falou agora da informação e que tem uma fala do João Moreira Salles que eu vi num vídeo esse tempo que ele dizia isso, que a informação mata a experiência, né? Então, no documentário, assim, tu tem que te preocupar com a experiência, com a emoção e tal, e a informação, se tu começa a botar informação demais, querer datar as coisas, botar a origem, os lugares e não sei o que, muita informação, muito texto e tal, tu acaba matando a emoção, assim, né? Tira do campo da imaginação, né? Isso. Tira do campo da fantasia, do filme te levando pelo sentimento, né? A farra do circo é totalmente calcado, o pilar básico nosso era esse. A gente queria que as pessoas tivessem uma experiência sensorial de estar no circo voador. Como é que era estar num show naquela época e viver aquela época, entendeu? Não tem informação nenhuma, nada. As pessoas vão falando as coisas e os recursos técnicos que a gente usou também, a gente se limitou a só reproduzir o que as pessoas podiam. É como se o filme tivesse sido feito naquela época, entendeu? E a gente levou isso até o final. Em todas as etapas, a gente tinha que se segurar nisso e explicar para o profissional que estava entrando, olha, não temos recursos, é corte seco, não vamos mexer nos enquadramentos da foto, não vamos fazer marcação de cor. Ou seja, em todas as etapas, a gente segurou a mão para manter esse espírito de, enfim, um filme que poderia ter sido feito numa máquina Abbey-Roll, analógica, entendeu? Como é que foi esse processo de escolha desse caminho, dessa ideia, né, que foi... Eu faço muita ligação, né, do Herbert com o Farra, inclusive eles aparecem lá também, lá no Farra, mas nesses dois que você dirigiu, com Berliner, e tem essa estética toda aí, conta mais ou menos a mesma época, a mesma história, num teve essa coisa de acompanhar, de contar historinha, de falar o começo, tal, lá. No outro é essa imersão... talvez porque tinha mais imagem, você de repente tinha shows inteiros, uma música inteira do Barão Vermelho, depois o Gilberto Gil, quer dizer, aí tinha poesias inteiras e você se sentia dentro daquele negócio e vinha aquela sensação de, cadê o locutor? Cadê o cara que vai me explicar o que tá acontecendo aqui? Quem são essas pessoas, né? E aí dá aqueles 10, 15 minutos, você entende que é um mergulho, né? Pra quem caiu desprevenido que nem eu. Você vive aquela experiência, né? Como é que foi isso? Por que você escolheu isso? Então, eu acho que enfim, eu interpreto, sei lá, a farra eu considero um pouco uma antítese do Herbert de perto, em termos de montagem, assim, sabe? O Herbert, eu acho que ele, enfim, tem muitas coisas positivas no filme, o filme tem uma força inerente à história e também aos momentos que tem ali de imagem, assim, né? Mas tem uma coisa que me incomodava, assim, no final, que eu achava muito editado, sabe? Eu acho que eu era mais novo, eu achava que a edição estava muito ligada à quantidade de cortes, sabe? Então... Eu acho que eu amadureci um pouco. Errou pouco. É verdade isso. Né? Não, é verdade. Eu vejo hoje eu montando assim o Herbert, assim, não sabia porra nenhuma, cara. Faz parte. Você faria diferente? Não sei se eu faria diferente. Talvez não sei. Mas eu sinto que, enfim, as reflexões seguem, né? Hoje eu também, enfim, penso coisas diferentes que eu pensava 5 anos atrás, e 10 anos, e 15, né? E quem sabe daqui a 10 anos eu estarei falando coisas completamente diferentes, né? Mas
o espírito da Farra foi ser um pouco a antítese do filme do Herbert, no sentido de deixar o material falar mais, assim, sabe? Era um pouco que o Tarkovsky viveu nos anos 80 com a MTV, sabe? O espírito era esse, era o ritmo interno da cena, mais do que o ritmo externo da cena, sabe? Complementando, talvez, esse ponto do Rafa, o Imagens do Estado Novo, esse filme, ele tem outra estética. E isso que eu fico um pouco impressionada, assim, né? Tem outra pegada, outra... E por isso que eu me apego na coisa de que talvez no doc muito mais, e talvez em função da máxima do Humberto que o material é rei, a gente tem que reinventar a linguagem de acordo com o que a gente tem na nossa frente, né? E isso exige uma maleabilidade muito grande da parte do montador, né? Não, total. Eu nem falo assim, as pessoas falam, esse filme inventaram a linguagem. Eu acho que reinventar o cinema. Tá todo mundo querendo redescobrir o Brasil e reinventar o cinema, né? Eu falo se reinventar como profissional, entendeu? Não é nem mais se reinventar como profissional, entende? Porque são estéticas diferentes, assim. São. Mas o montador é aquele cara que vira aquela chavinha do lado da orelha, né, e fala, agora com fusão, agora sem fusão, agora... Você tem que entrar na onda, você tem que... Enfim, você não pode... Você é um contador de histórias e a linguagem, essa coisa, a gente... eu não acredito nessa montagem inventiva, não. Eu acredito na montagem invisível. Eu acho que se o cara dá um tapinha nas minhas costas no final do filme e fala assim, porra, a montagem foi muito boa, eu já desconfio, né? Porque, o cara tem que falar, o filme é muito bom, entendeu? Porque a montagem, né? A montagem faz parte do filme, a montagem não é para ser vista, né? Então... Eu sou um pouco dessa linha, assim. Então, nesse sentido, a gente tem que pegar o bonde que vem da fagulha, da ideia inicial, entendeu? A gente tem que subir num bonde que já está rolando, sabe? Lógico, às vezes você faz artifícios, né, de linguagem ali, faz um negócio aqui, não sei o quê, mas a essência da emoção, ela tem que estar antes, e você é um cara que vai pegar aquela batata e vai passar adiante, entendeu? Você não vai... Eu não acredito que você vai recriar a emoção e recriar assim, a ideia inicial, enfim. Lógico, você reinventa o filme, não sei o quê, mas é uma coisa que já vem de antes, sabe? Você tem que ter a sensibilidade de captar e de entender o que é isso que chegou, que veio de antes. Na ilha ali você se depara lidando com imagens reais, né? Teve duas situações dos documentários que me marcaram. Foi, eu tomei um susto quando eu vi... na farra do circo, tipo, a Regina Casé cantando uma música inteira nua. E eu falei, caramba, como é que é isso? Tipo, ela tem toda uma carreira, quando se decide em colocar aquilo ou não colocar aquilo, né? E teve a questão no filme do Herbert também, que nas entrevistas vocês falaram que teve algumas cenas... Teve uma cena específica que vocês acabaram tirando, que era o Herbert entubado no hospital, que você achou que aquilo não estava acrescentando, né, pro filme. É uma responsabilidade pro montador também, né? Você expor uma pessoa ou você deixar de expor e de certa forma, você tá também interferindo naquela realidade, né, do documentário. Como é que você enxerga essa questão do documentário, da realidade, dessas exposições e da responsabilidade do montador? Olha... Isso é uma coisa que a ética é uma coisa que a gente traz do berço, né? Isso está no cinema, está no padeiro, em todos os profissionais, em tudo que a gente faz, né? Então, o seu olhar é um olhar enfim, é uma ética, é isso, né? A sua responsabilidade é a sua responsabilidade perante ao mundo, né? Eu acho que a gente, enfim, tem pessoas que, sei lá, acham maneiro botar um cara todo fudido ali, né, detonado, não sei o quê, enfim, acha que a linguagem enfim, eu acho que a gente não, acho que eu tenho... O cinema documentário e a arte pressupõe um olhar, né, um olhar do mundo, né? Então, isso é inerente à pessoa que está produzindo isso, né? Então, você vai se deparar com as suas próprias questões éticas ao fazer o seu próprio filme e você vai chegar na sua medida. Cada um tem a sua medida. Mas para você, em particular, são decisões difíceis
Você toma... É fácil pra você isso? Como é que você... No caso, por exemplo, da Regina Casé, a gente perguntou a ela se ela se incomodaria que essa imagem estivesse lá, entendeu? Nesse caso foi fácil, né? Até, sei lá, enfim, era questão de ligar e falar, pode, né? Exatamente, a gente perguntou. Ela achou legal, achou que era no momento, achou bacana e a gente botou, entendeu? No caso do Herbert, ele todo entubado, fudido, a gente achou que realmente não acrescentar nada à história aquilo, entendeu? E o que eu achei curioso foi que foi um cuidado de vocês, né? Porque a própria família tinha passado nas primeiras versões de cortes, parece que a família tinha visto e ninguém tinha comentado, mas vocês mesmos, foi uma das coisas que caiu por último até, né? Você fala assim, eu nem me lembro, mas pode ter sido verdade. Mas era você falando ali. Está documentado. Eu imagino que tenha sido verdade, porque realmente, faz sentido, né? Faz sentido. O Circo Voador nasceu de um sonho. Parece que a gente acordou um sonho num momento bom. Foi bem no momento melhor do sonho, a gente acordou e não mudou nada. Continua acordado e sonhando uma coisa nova, linda, maravilhosa, que deu um trabalho, tá dando um trabalho danado, mas que eu acho que vai de volta dar pra gente outro sonho maior. Então acho que agora vai ser sonho, 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 real, 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 tudo misturado. Esse é o Circo Voador. Queria te perguntar, diferente de ficção, quanto tempo em média tu trabalha quanto tempo tu trabalha num documentário? Porque isso é bem diferente, né? Isso sempre dá briga, cara. Tá? Isso é uma brigaiada fodida, né? Mas tem um cálculo que eu faço que é o seguinte, eu pergunto quanto tempo a pessoa tem de material bruto. A outra pergunta que eu faço é quanto tempo tem o filme. Aí, a partir dessas duas perguntas da minha experiência, eu imagino um tempo razoável e falo para a pessoa, olha só, meu amigo, se você me der 1 mês, esse filme vai ficar uma merda. Se me der 2 meses, esse filme vai ficar ruim. Se me der 3 meses, esse filme começa a aparecer um filme. Se me der 4 meses, o filme vai ficar razoável. Se me der 5, o filme vai ficar bom. Se tu me der 6, cara, a gente vai pro Oscar. Se tu me der 7, cara, eu começo a mostrar para ele que o tempo é importante, entendeu? E que o tempo é determinante no resultado final. Então, é importante deixar isso claro. O orçamento dá para 3 meses, tudo bem, então a gente vai chegar em 3 meses aqui, e você vai sentir. E aí é importante você ir reportando, né, as pessoas e quem está perto de você, para a pessoa entender o momento que você está e até onde você pode chegar com aquele tempo, entendeu? Você é uma espécie de locutor de corrida de jockey clube, sabe? Estou agora limpando material e vou montar uma sequência agora, entendeu? Você precisa ficar reportando para as pessoas não tomarem um susto lá na frente depois também, entendeu? Porque é uma coisa difícil de compreender, né? Mas também não é muito difícil de explicar, porque você pega e fala, camarada, tenho aqui 300 horas de material bruto, eu preciso 300 horas só pra assistir, né? Se dividir isso por 8 ou por 10 num dia bem trabalhado, você tem aí 30 dias parado assistindo. Quer dizer, na verdade você não assiste em play porque você vai parando, vai limpando, selecionando, renomeando, quer dizer, tem um rendimento menor até, né? Esse é o paradoxo da edição, né? As pessoas às vezes dão menos tempo de montagem do que o material bruto, e você precisa que o cara explique como, né, que vai fazer isso. Né? Aleatório. Pois é, isso eu estava pensando agora, por exemplo, no caso desse da Beth Carvalho, que tu falasse, só em sondar a quantidade de material bruto de pesquisa e tal, isso já é uma coisa que o cara tem que pensar nessa duração da montagem já na hora de fazer o projeto, lá antes, né? Quer dizer, ele vai negociar contigo quando está começando o projeto, já para ter uma ideia do tamanho da encrenca, assim, né, que vem pela frente. Porque eu vejo, assim, o que acontece muito comigo é a pessoa vem me contatar para montar uma coisa e ela já tem um orçamento fechado, tem um orçamento pronto, o filme, aquela coisa, gastamos muito na produção, na filmagem, não sei o que, e acaba sobrando para montagem tanto, né? E acontece isso que tu falaste, né? Se eu tiver esse tempo, o filme vai ser desse tamanho. E aí a questão de o quanto tu vai admitir entrar num projeto em que tu vai fazer um filme que vai ficar medíocre porque tu tem só 1 mês para fazer, né? Como é que funciona essa matemática para ti aí? Cara, isso tem muitas variantes, né? Primeira variante é saldo bancário, né? Trabalho, né? Essa é a mais determinante. Porra, fundamental. Você tá duro.
Tá de trabalho, você aceita qualquer coisa, cara. Né? Bora lá, vou dar um milagre aqui. Eu até acho que tem uns produtores que esperam assim pra ver, o cara, eu acho que ele tá meio duro e tal, e aí ele descobre de alguma maneira a minha conta, ele tem um contato com o gerente de banco, alguma coisa assim pra vir me negociar, né? Traga o filme amado em 3 dias, né, cara? Recupero VHS centímetros e trago o filme editado. Isso é uma briga, cara, é uma briga eterna e você está sempre pedindo mais tempo e tem algumas pessoas que são sensíveis a isso e outras produções não. Eu vejo que no caso do Berliner, me parece que ele, até por fazer parte desse processo todo nos documentários, ele realmente tem essa sensibilidade. Quanto tempo demorou esses documentários? O Marcelo trouxe a informação logo no começo, eu já esqueci aqui do Herbert. E eu queria saber do da Farra também. Quanto tempo demorou para sair o produto? E Imagens do Estado Novo também, por favor. Não, Imagens do Estado Novo foram anos, foram levas. A gente montava 6 meses, porque o Imagens do Estado Novo tem 4 horas, são 5 de 50. Então foram anos. Que aí chegava material da Alemanha, a gente entrava. Chegava material dos Estados Unidos, a gente entrava e montava. Chegava material dos arquivos, enfim. Iam chegando levas, a gente ia botando, né? Herbert e Farra, eu acho que 6, 7 meses cada um, assim, mais ou menos. E, no geral, você sente que, na tua experiência como editor, você teve o tempo ideal para o seu trabalho ou, em alguns momentos, ficou mais apertado? O Roberto é um cara muito sensível a isso, ao tempo de montagem, porque ele foi um montador também. O Eduardo também é um cara muito sensível a isso. Eu acho que os diretores são pessoas sensíveis, né? Os produtores são mais insensíveis, né? Então, você tem que se aliar com o diretor, tem que ficar amigo do diretor, né, e convencer ele que precisa mais tempo, né? Sei lá, cara, eu acho que eu tive os tempos necessário para montar os filmes, sim. Eu acho que eu tive o tempo, sim. Até porque, às vezes, o filme para, cara. Muitas vezes acontece isso. O filme para, o nego capta mais, você entra para montar, entendeu? Então vai aos pouquinhos ali andando. Vai aos pouquinhos. Muitas vezes acontece isso. Muitos e muitos filmes. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber. Sai, capeta! Adelina! Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. O Nise, o Coração da Loucura, né, que é de 2015, que não é um documentário, mas ele é baseado em fatos reais, né, Pedro? E de certo modo, você acha que contou toda essa sua experiência com documentário para passar para ficção, para montar uma ficção que na verdade é baseada em fatos reais, né? Que é a história dessa junguiana, né? Como dizem, né? Ela era psicóloga, né? Não lembro exatamente, psiquiatra. Olha, o Nise é um caso também super específico, porque o Nise foi o primeiro filme de ficção do Roberto, que é um documentarista, né? Então, tem muitas e muitas cenas lá que são experiências de documentário, né? Ele filmou no espaço, muito daqueles figurantes eram pessoas internas lá, muitas dinâmicas. Ele soltava a galera e vamos pintar, vamos entrar, entendeu? E é muito legal, porque tem cenas que agora vocês perceberem à luz dessa informação, que a Glória está completamente perdida ali, né? Mas ela está perdida como se a Izzy estivesse perdida no meio daqueles caras, entendeu? Então isso é muito legal. Meio que simulou um documentário? Não simulou. Ele foi uma experiência, dinâmicas, né? Experiência mesmo, né? Vamos viver aquilo da experiência de viver uma situação, né? Então, na ilha eu tratei determinadas cenas, montei como se estivesse montando um documentário, sim. E eu acho que isso que é o legal do filme. Interessante. Porque realmente você ficava vendo o material, quer dizer, abria-se a câmera, rolava aquela parada toda, tinham vários takes, ou enfim, como é que era isso? Você via conforme a reação dos internos e de alguns atores para determinar o corte, a cena que valia? Olha, é muito, enfim, é amplo, né, essa pergunta, porque cada corte tem uma história, né? Mas, como é que eu posso dizer? Eu acho que é isso, eram bifes, entendeu? Era câmera ligada, 1 hora direto, 40 minutos de couro comendo, as pessoas pintando, as pessoas atuando, vivendo, entendeu? Então, na verdade, o que a gente usava essas coisas em função do filme, entendeu? Então a gente construiu
através, enfim, que eu gosto muito de fazer, de escaletar, né? A gente escaletou o filme, né? E aí foi buscar no material aquilo que a gente precisava para determinado momento do filme, sabe? Então, esse material, ele era muito rico. A gente tinha uma gama enorme de situações e de sentimentos e de coisas que aconteciam nessa dinâmica, que ajudou a gente a espalhar esse material pelo filme para construir a narrativa, né? Pô, eu queria saber do teu chip, cara. Porque, assim, é um chip que... Me parece que é um outro chip, sabe? Quando você vai fazer um doc ou você vai fazer uma ficção, é outro chip. Você acha que você sente isso? Você sente que... Você falou, quando eu tô filmando, me sinto de férias, ou coisa parecida. Ou quando eu tô fazendo ficção, puxa, tô super numa outra onda. Fala um pouco mais pra mim sobre essa onda que tu sente, porque eu tenho uma curiosidade muito particular, especialmente porque eu não tenho experiência em doc. Você, sei lá, é isso, você, é muita sensibilidade de ouvir, né? Capacidade de ouvir, ver e ouvir, né? Eu acho que... E é legal que acho que a gente como montador, né? Eu acho que quanto mais velho, mais legal, porque você tem uma visão assim, enfim, tá muito ligado à sua visão de mundo, assim. Eu acho que é difícil falar isso, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar uma coisa que eu acho que as pessoas falam, o cinema do real, a realidade. Eu acho que isso não existe, né? A realidade é isso que a gente está vivendo agora, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui, né? O cinema não é real, não é realidade, né? Mas tem uma coisa que eu busco, né, tanto na ficção quanto no documentário, que é a verdade, que é diferente da realidade, né? É a verdade daquele material, é aquela verossimilhança interna, né? Aquela verdade interna. Então, acho que quando você olha aquele material, você tem que buscar essa verdade. Mesmo que o cara esteja fingindo, o fingir para você pode ser a sua verdade. Entendeu? Uhum. Eu acho que é isso que você tem que buscar. E na ficção é a verdade da interpretação do ator, entendeu? Ter a sensibilidade de perceber quando ele realmente sentiu quando ele estava dizendo aquilo, quando aquilo era verdade para ele. E, no documentário é isso. Eu fico muito atento a isso. Mas é outro universo, não é? São universos completamente diferentes. São profissões diferentes. Aqui no Brasil é que a gente faz tudo, né? Mas em muitos lugares do mundo são profissionais completamente diferentes. Eu entendo totalmente isso. Mas que bom que aqui a gente faz tudo, né? Porque as coisas, de uma forma, também se complementam, né? Complementam. Você viveria fazendo documentário e só montando documentário? Quer dizer, é isso que te dá tesão? A maior parte do seu currículo reflete o que está dentro de você, a sua vontade? Mais ou menos, cara. Na verdade, eu tenho feito muito artes visuais e design agora, né? Na verdade, minha verve criativa assim, tem muito vindo para os objetos, né? Eu tenho feito muito isso, né? Pedro, tem um site com teu material de artes plásticas? Pô, fala aí para a galera poder conferir. Pois é, eu desmonto televisões e desmonto carros e coisas, né? Enfim, a montagem tem, né? Ele é um desmontador também, um montador e desmontador. Muito bem. Passa esse site aí, Pedrão. Vou passar. É o Wix, Pedro Bronz, bronz.wixsite, site.com/objeto. Cara, que genial! O ouvinte ele tem que dar uma pausa agora ou já deixar anotado aí pra não esquecer de fazer isso, porque tem umas obras aqui muito fantásticas, cara. Tem uma mesa televisora aqui, sensacional isso, cara. Falar sobre o multitask, né? Montador é multitask. Eu não sou muito multitask, não, mas, cara, o Pedro, além de se virar nas duas áreas, doc e ficção... Rapaz, é um artista completo. Ele monta, desmonta e remonta, olha aí. Muito bem. Parabéns, cara. Muito legal. Irei acompanhar mais de perto tudo isso aqui. Nossa, muito bacana. Tô vendo um objeto luz aqui, um lustre de tubos de televisão. Que legal. Genial. Inspirador. Desde quando você faz isso? Já tem uns 5 anos que eu tenho trabalho, uns 4 anos que eu venho trabalhando assim. Caraca, que legal, cara. Várias cadeiras. Que demais. É um capô de Fusca essa poltrona aqui? Exatamente, Que genial, cara. Demais, cara. Demais. E você tem... Assim, isso é um hobby pra você? Você vê isso como negócio? Eu vendo as peças.
Estou no site, eu estou em sites de designers, na Buban, em outros sites, em catálogos. Olha aí, rapaz, que furo. A gente não tinha pesquisado nada disso, hein, Marcelo? Tô de cara aqui. Ô, Pedro, eu queria só voltar numa coisa que a Mari tinha perguntado lá atrás, vou insistir um pouco ali, que é um assunto que tu deve falar no teu curso lá. Eu queria ver se dá para resumir um pouco, assim, o teu processo na ilha quando tu tá assistindo esse material do documentário. Tu faz anotações à mão, tu usa markers no teu timeline, tu assiste os clipes no browser ali, vai criando subclips, pastinhas por assunto, tu separa, por exemplo, B-roll daquilo que é depoimento, tu mesmo assiste os depoimentos e separa esses trechos, ou isso vem para ti transcrito pela direção, o roteirista e tal. Queria que tu falasse um pouquinho do teu processo lá, tu dá play e faz o que daí, a maneira como tu trabalha assim na ilha? Eu vou, enfim, a ideia central, né? A ideia central é você mapear o material, né? A primeira coisa é você fazer um grande mapeamento do material e várias formas de se chegar ao material. Então, essa é a minha preocupação inicial, né? E ao mapear esse material, você automaticamente já vai organizando ele, entendeu? Você já vai agrupando ele da forma que for necessária para o filme. Eu não vou dizer que existe uma forma X, entendeu? Uhum. Você vai mapeando e você vai entendendo ele e como é que você pode agrupar ele para seguir caminhando ele, né? E aí, nesse agrupamento, você já vai, enfim, criando associações. E essas associações já vão te propondo sequências, escaletas, aí vai, entendeu? Mas a ideia central é mapear o material, ou seja, tanto de escrito, né, assim, eu transcrevo, eu ouço as entrevistas e vou escrevendo, fazendo meus comentários no papel mesmo, eu gosto de escrever, né? Como eu vou criando timelines específicas, eu crio timelines do dia da filmagem, crio timelines por temas, que são timelines complementares, sabe? Porque, às vezes, você se lembra de um material, mas você se lembra de um material porque ele foi filmado no mesmo dia que outro material, e não porque ele tem essa característica, entendeu? Então, você agrupa ele de diferentes formas, né? E nesse processo de agrupar, você começa a mexer na massa, você começa a manipular a massa, né? E aí as coisas começam a fazer mais sentido para você, entendeu? Então, acho que esse é o start inicial, assim. E tu conseguisse já, assim, vencer aquela ansiedade do começo, assim, ou tu sempre, quando começa, tu dá play no começo do material, te bate aquela ansiedade, assim, de será que isso aqui vai virar um filme? Não dá ansiedade não, cara. Não dá ansiedade não. É por isso que eu tô fazendo móveis, porque móveis me dão ansiedade, sabe? Você precisava de um pouquinho de estresse. Estresse eu tenho, ansiedade, é aquele medinho, assim, sabe? Eu acho que não, eu acho que a gente é um dia depois do outro, a montagem, cara, é um dia depois do outro, sabe? As pessoas falam, o pôr do sol é um milagre, né? As pessoas entram na ilha de edição e falam, porra, que milagre você faz. Não faz um milagre, todo dia tem um nascer do sol, e o nascer do sol não é um milagre diário, entendeu? Então, o nosso trabalho é fazer diariamente milagres e não é milagres, entendeu? É isso. Estava vendo uma entrevista com você em que você falava que no Herbert, o final do filme, vocês não tinham ele na cabeça ainda, e quando vocês pararam para reassistir o material bruto, chegou numa determinada cena em que vocês falaram, opa, é isso aqui, é isso que vai fechar o filme. Como é que é a tua relação com o material nesse sentido de fechamento de filme? Vocês sempre têm que revisitar o material ou acontece um momento em que você fala, opa, no meio da edição você fala, essa cena aqui já posso deixar lá no final da timeline porque eventualmente é o nosso fechamento? Isso é muito de filme também, eu costumo brincar que eu faço um pódio para as imagens, né? E aí eu dou medalhinha para elas, né? Algumas medalha de prata não estão no filme, mas, porra, chegaram até o parte 2, cara, porra, tem que ficar feliz, entendeu? Eu falo com elas, incentivo elas, sabe? Dou medalha de bronze para as imagens e tem as medalhistas de ouro, que as que ficam, né, que ganham ali, né, a corrida, né? Não tem o espermatozoide, 1 em bilhões, né? Então, tem as imagens também, né? Mas isso é de cada filme, né? E eu acho que a gente sempre volta no bruto, né? E esse processo que eu faço é um processo que você tem sequências de diferentes tamanhos, sabe? Quando você limpa ou quando você reduz uma sequência, você reduz o que você tira, naquele momento não era importante, mas em determinado momento pode ser importante, entendeu? Então, é por isso que você tem que ter esse mapeamento do material,
porque você tomou uma decisão que não é uma decisão definitiva, só é definitiva quando o filme está no final ali, entendeu? Você, mesmo que você vá reduzindo o material de 20 para 10, para 5, para 3, para 1 hora, entendeu? Você tem que estar lá na cabeça com aqueles 20. Você não pode abandonar eles completamente, né? Mesmo porque você volta, e volta sempre, cara. Só o bruto salva. Você revisita esse material com o objetivo, sabendo, olha, eu tenho essa cena aqui, eu tenho esse momento aqui para resolver. E você vai atrás, ou às vezes você vai num modo aleatório. Não, deixa eu dar uma repassada aqui para refrescar a cabeça. Acontece isso também? Não, modo aleatório não. É sempre atrás de um material específico. Exatamente, né? É interessante isso, porque só para complementar ali, porque eu tenho a sensação, às vezes, por exemplo, que quando a gente assiste a primeira vez, sem ter visto ainda o filme se construindo, né, a gente tem um ponto de vista sobre o material bruto, e quando tu assiste de novo, a impressão que tu tem, como é que eu deixei isso aqui de fora? Pô, isso aqui é maravilhoso, poderia encaixar perfeitamente em tal lugar, né? E não sei se isso acontece contigo, assim, também. Total, é isso que eu falei aí, você tem que ficar criando critérios o tempo inteiro, né? Nem que lá para frente o seu critério seja rever os seus critérios, entendeu? Mas isso acontece muito. As imagens, no momento, elas, para aquela etapa do filme, não fazem sentido, porque você está em busca de imagens mais estruturantes, né? Mas depois você precisa de uma cola aqui, de imagens que façam a ligação, né? E aí você volta, né? Muitas vezes por conta disso também, né? Pedro, você costuma ir atrás de referências quando você tem um determinado filme para fazer? Por exemplo, Imagens do Estado Novo. É um filme político, um filme histórico? Você costuma parar para assistir outros filmes? Ou como é que é o teu processo pré-edição? Olha, a não ser que o diretor peça, eu assisto, mas eu não costumo parar não, sabe? Eu já... de referências. A não ser que o diretor peça, assim, especificamente... eu assisto, mas eu não faço esse tipo de estudo, não. O Pedro tem uma frase, vou interromper, não sei se interrompi, o Pedro tem uma frase que me guia também, assim, acho que foi no primeiro encontro DT de montagem, em 2017, em alguma das mesas, eu acho que tu estava participando, e alguém fez alguma pergunta muito parecida com a do Marcelo. A tua resposta foi assim... eu até poderia estudar o Estado Novo e toda a história política do Brasil e entrar numa imersão e coisa e tal, mas eu preferia ouvir meu material, até porque no caso da Bruna Surfistinha, o que eu ia fazer? Eu sou casada, não posso ir pro universo lá e não quero roubar a tua piada. Por favor, traga essas sábias palavras novamente para os nossos queridos ouvintes e para esse clã aqui. Isso, até o Antônio Fagundes fala isso, né, desses atores que entram no personagem. Ele falou que a mulher dele ia odiar ele, né? Imagina, cada dia ele tá num personagem diferente, né? Um dia ele faz um suicida e o cara se suicida, né? Porra, né? Alô, boa tarde pra vocês. Eu queria falar uma coisinha antes. É que ontem eu tava aqui assistindo shows. Eu fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo Dussek e com o Kid Abelha, de jogar pedra. Acho o seguinte, vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. Pedrão, vamos falar um pouco aqui sobre a EDT, cara. A EDT, que é a Associação dos Profissionais de Edição Audiovisual. O Pedro Brons, como vocês sabem, como eu falei aqui na cabeça, ele é o atual presidente da EDT, né? Explica pro ouvinte, Pedro, a gente fala muito da AMC aqui, também da EDT, mas para algum ouvinte que faz tempo que não ouve o episódio, ou não pegou aqueles episódios mais antigos, explica um pouco o que é a EDT. Então, a EDT é a Associação dos Editores do Rio de Janeiro e, enfim, agora o pessoal também de Porto Alegre, e estamos conversando com o pessoal também do Norte, que entrou em contato com a gente, né? Na verdade, os editores estamos ilhados na ilha de edição, né? Acontece assim, um filme acaba, aí rola a festinha do filme, os montadores não são chamados, entendeu? A gente tem muito o que fazer, a gente tá com o material bruto todo pra ver, cara. A gente é invisível. Exatamente, a gente fica assim ali, enfim, no escurinho ali, né, naquela sala escura, a sombra, né? Nós somos a sombra, né, a linguagem secreta do cinema, né? Uma profissão muito isolada dos nossos pares e com muitas questões, assim, a gente teve antes, nos anos 90, a gente teve tentativas que não deram certo de se juntar, né, os editores, e aí a gente conseguiu, com a EDT, realmente efetivar essa união, e que é uma coisa que a gente fala que é ampla, né, que ela é no sentido trabalhista, no sentido técnico, no sentido artístico, no sentido conceitual, é uma grande troca
né, de informações, né? Porque a gente está muito, o nosso mercado audiovisual, né, nós somos, enfim, baratas atômicas, né? As pessoas estão desesperadas que as leis trabalhistas estão acabando, mas a gente nunca teve lei trabalhista, entendeu? Eu tô há 25 anos na loucura total. Por conta disso, a gente é muito levado pelas circunstâncias que aparecem, né? Então, a gente se juntando, a gente resolve um pouco ser protagonista, a gente levar as circunstâncias e não ser levados por ela, né? Eu acho que só a união poderia fazer um negócio desse. E a gente já está 8 anos juntos, 9 anos atuando, e eu sinto que existe uma mentalidade que se modifica. Quando eu comecei lá no início dos anos 90, a edição era pague para entrar e reze para sair. Você chegava de dia na produtora, você não tinha hora para sair. Isso era normal, você não podia fazer compromisso, você não podia fazer um curso, você não podia fazer porra nenhuma, entendeu? Você virava à noite que nem um maluco, e virava à noite, e hoje isso não é assim mais, na grande maioria dos lugares, né? E eu acho que muito por conta da EDT, da MC, desses grupamentos, da ABC, da Associação de Fotógrafos. No Rio teve a APASERG, que foi uma associação dos assistentes de câmera, que foi muito importante como influência para a gente também. Eles foram muito importantes em fechar essa questão da quantidade de horas de filmagem, né? Então, eu acho que a ideia é essa, é se fortalecer. E qualquer editor, ouvinte nosso aqui, que esteja aí no Rio de Janeiro, ou você falou também da filial do Rio Grande do Sul, como é que faz para se associar, para receber as informações, para fazer parte desse grupo? Você precisa, enfim, demonstrar que você tem 3 trabalhos, né, acreditados. Qualquer trabalho, pode ser filme pornô, pode ser casamento, pode ser qualquer coisa. Aceitamos qualquer comprovação. Qualquer comprovação, né? Enfim, pode fazer fade de coração, não tem o menor problema, né? Foi assim que eu entrei na EDT, né? Brincadeira. Então, eu acho que a ideia é essa, porque a gente, enfim, isso é uma coisa que estava desde as discussões iniciais, porque o grupo inicial também era muito eclético. O grupo que formou, assim, eu acho que é muito saudável também isso, né? Esse fato, a gente tem uma postura inclusiva, né? Todos podem entrar e fazer parte da EDT. Enfim, quem somos nós, né, para julgar, né? É isso. Por isso editores, né? Por que não montadores? Porque sim editores, né? Porque a EDT ela tem ela quer abraçar a todos, inclusive os que fazem wipes de coraçãozinho. A presidência tem 3 pretendentes, diz a letra da marchinha de carnaval. A marchinha afirma que quem vai ficar é mesmo Getúlio. É melhor deixar como está, pra depois então se ver como é que fica. Voltando ao documentário, uma das coisas que me parece bastante é cada vez mais difícil captar, sempre foi difícil captar verba para documentário. Eu sei que a gente na ilha, a gente não pega muito isso, né? A gente não sabe muito bem dos trâmites externos, a gente fica com material bruto. É uma dificuldade já era uma dificuldade orçamento para documentário, e o que tu vê de perspectiva para a partir desse ano? Olha, você quer que a gente comece a chorar aqui agora? Tava tão legal, cara. A gente pode cortar, mudar de assunto ou enfrentar os próprios fantasmas. Sobe o som da marcha funeral e a gente encerra o programa. Mas é que eu acho que é importante, assim. Tá eu triste, acho que tá triste, né? Eu acho que o que o Pedro Brons quer dizer é isso, né, Pedro? Já era triste. Não era triste. A gente, depois de muitos anos e com muitas tentativas e erros, a gente chegou num lugar muito interessante, né, da produção audiovisual, uma coisa muito rica, plural, com diferentes editais, formas de captação municipal, estadual, federal, sabe? Para edital para iniciante, edital para experimental, ou seja, a gente, com o Decine, a gente construiu todo um universo ao longo de muitos anos, né, que estava muito interessante. Assim, você tem um trabalho consistente, se você correr atrás de forma profissional e consistente, você vai captar e você vai fazer de alguma forma, seja no canal curta, seja, enfim, com a galera, enfim, dá para fazer, estava dando para fazer, entendeu? Agora é que, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente tá vendo o carro dando ré, né? Exatamente. Nesse ano não teve nenhum edital aberto, entendeu? Então, 2020 está muito comprometido, porque a gente está trabalhando em cima dos editais de 2018, sabe? Então, a perspectiva é triste. E tu pode, então, aproveitando, falar um pouco sobre
de forma, eu acho que é uma pergunta subjetiva com resposta poética, a relevância dos documentários para os espectadores? Não, eu acho que é a nossa história, né? A nossa história. Nesse momento agora que a história está sendo soterrada, que, né? Eu nunca tinha entendido o termo fim da história, né? Agora eu entendo o fim da história, né? Literalmente. Quando o cara, enfim, acha que a Terra é plana, é o fim da história, né? Então, mais do que nunca, é importante contar histórias para a gente, enfim, mostrar que existe toda uma história, né? Porque o doc tem isso, né? Ele toca na ferida. Talvez mais do que a ficção, ele tem essa potência de tocar na ferida concreta, né? Não sei, tenho essa impressão. Então, talvez fosse mais importante ainda, né? É muito importante, realmente é muito importante. Então eu vou levar um rock chamado Por Gênero Ser Feliz, que é aquelas madrugadas que a gente acaba bem, contente, depois de dar aquela gozada. Bom, chega. Não posso falar muito que eu falo besteira. Pedro, eu queria agradecer você imensamente, sua contribuição aqui no podcast, não só no podcast, mas pro audiovisual brasileiro, por todos esses seus documentários que você já fez. É muito bacana pra gente que tá estudando, que tá no mercado, que tem menos experiência, poder olhar pra pessoas como você e poder ter o apoio de instituições a qual você preside. É muito bacana ver que a luta que vocês tiveram, que você tem, que você teve, ela repercute hoje e hoje a gente pode usufruir isso de alguma maneira e lutar juntos, continuar lutando juntos por tudo isso. Obrigado mais uma vez, Pedro. Pô, gente, eu que agradeço, cara. Vocês ficam falando essas coisas aí, eu nem acho isso tudo, sou uma pessoa normal ali. O negócio é pão com manteiga e uma média, assim, cara. A gente acha que é isso aí. Tamo junto nessa e eu agradeço muito. Parabéns aí pelo podcast. É muito importante poder falar de cinema e de montagem. O ouvinte que quiser falar com você, Pedro, tem como? Você tá no Instagram, Facebook, pode entrar em contato, tem algum e-mail? Facebook, meu e-mail é bronzepedro@gmail.com, mas estou nas redes sociais, vai encontrar facilmente. Legal, e só recapitulando, aquele teu projeto de arte, como é que a gente acha ali no Instagram? No Instagram é objeto_Pedro Bronze. E vamos torcer pro terceiro encontro da EDT. Tô aqui, dedos cruzados. Vai ser nacional, mas isso próximas notícias. Opa, maravilha. Vamos deixar o pessoal com água na boca. Dale. Bom, é isso aí, galera. Obrigado aí, vocês também, Mari e Alfredo aí, pela companhia aqui. Eu acho que foi um programa muito bacana. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com os editores, amigos ou alguém da área do audiovisual que vai gostar dessa entrevista. Passa aí pra adiante pra gente poder cada dia mais trazer programas como esse pra você. E lembrando, né, Marcelo, se você quiser contribuir com a gente tem um programa de apoio chamado Sala VIP. Exatamente, você entra lá no nosso site, que é o saladeedição.com.br, e tem uma aba lá em cima, Sala VIP. Então você pode contribuir mensalmente com o valor e você ganha benefícios. Tem lá plano bronze, plano prata, plano ouro. E dentre os benefícios, a gente tem aí um grupo de Telegram que tá muito legal. Já temos aí 30 participantes. Lá no grupo você encontra a Mari também, o Alfredo, todos os colaboradores do Sala estão lá, inclusive eu e o Marcelo. Se você quer falar com a gente, quer fazer parte desse grupo mais chegado, entra lá no Sala VIP, lá no nosso site. No Instagram também vai ter aí brevemente umas informações. Quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente já vai ter um linkzinho ali no destaques. Não é difícil, é pelo PicPay. O PicPay funciona que nem um Instagram, mais ou menos. Você cria lá uma continha, um arroba lá, seu nome, e aí você pode fazer essa assinatura com seu cartão de crédito ou com boleto. É muito simples e você ajuda demais a gente. É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu, gente. Até segunda. Grande abraço. Valeu aí. Mas, afinal de contas, será que é tudo verdade? E para falar conosco sobre esse tema, nós trouxemos aqui Pedro Bronze. Engraçado, cara, a tua voz, vocês estão ouvindo ele meio em pitching, assim, meio... Tá meio feminina a tua voz, tá engraçado. A minha voz chegou assim? Caraca, tá muito baixo. Então, peraí. Tomou hélio, cara. Ih, então o Skype, deixa eu derrubar aqui. Me chama de novo então, Rafa, pra eu derrubar a ligação. Pode ser, cara. Que viagem. Derruba aí que eu te chamo já, Marcelo. Tá, vou cantar a música do Tic Teco aqui, do Chipmunks.